Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 12 Renda extra. Por que aprender criação alquímica? Yao Yao perguntou em um tom confuso. Magos que não aprendem criação alquímica estão determinados a se tornarem pobres mendigos quando alcançarem um nível alto. Depois de tudo, poções mágicas são extremamente caras. A habilidade inata de um mago humano é que eles são capazes de aumentar de nível quando criam poções mágicas. Seria simplesmente um desperdício se um mago não aprendesse criação alquímica. Ni Yan respondeu. Tudo bem então, eu me lembrarei das coordenadas. Obrigado pela recomendação, Ni Yan. Depois de perceber o movimento de uma aranha d'água na frente dele, Ni Yan começou a nadar em direção ao local. Era em uma área cerca de 5 metros distante. Contudo, de repente ele parou e não nadou mais longe. A aranha d'água na frente dele não era a mesma que uma aranha d'água comum. Sua constituição era um pouco mais larga que a média. Aranha d'água líder, nível 3. Vida, 160 avos. É um monstro líder. Ni Yan virou sua cabeça e disse para Yao Yao. Podemos vencê-lo? Perguntou Yao Yao. Ni Yan era mais experiente que ela. Então, de alguma forma, ela estava começando a ficar acostumada a perguntar a Ni Yan sempre que tinha alguma dúvida. Provavelmente, só vai ser um pouquinho difícil. Ni Yan examinou a área próxima. A água aberta não tinha nenhum terreno que eles fossem capazes de usar. Sem mencionar que essa região era o paraíso para aranhas d'água. Se for muito perigoso, então deveríamos deixar pra lá, adicionou a Yao Yao. Seria uma perda muito grande se eles acabassem morrendo e perdessem um nível. Levaria 2 a 3 dias no mínimo para eles voltarem ao atual estado deles. Você tem alguma pílula de respiração embaixo d'água? Perguntou Ni Yan. A aranha d'água era do tipo de criatura que podia se mover apenas na superfície da água. Consequentemente, elas eram incapazes de mergulhar debaixo d'água, uma fraqueza fatal. Eu não tenho mais nada. Eu não carreguei o suficiente e acabei usando todas elas antes. A expressão de Yao Yao ficou em um tom de vermelho. Ela não esperava ter que usar tantas pílulas de respiração embaixo d'água nessa viagem. Se ela tivesse pílulas suficientes, também não teria se encontrado em tanto perigo. Ela poderia mergulhar debaixo d'água sempre que encontrasse perigo, e não existiriam problemas nenhum. Eu ainda tenho mais uma pílula comigo. Pegue a. Aranhas d'água não podem mergulhar debaixo d'água. Então você será a primeira a atacar. Se você for forçada, então mergulhe debaixo d'água imediatamente. Eu estarei à distância atirando flechas da besta e atraindo-a para longe. Uma vez longe o suficiente, volte à superfície e continue jogando magias. Quando sua vida estiver perto de zero, nós nos reagrupamos e o enfrentamos. Disse Ni Yan depois de contemplar por um momento. Usando esse método, eles poderiam gradualmente reduzir a vida da aranha d'água líder até que ela morresse. Eu não tinha visto isso antes. Esse seu plano é muito bom. Yao Yao não podia evitar olhar para Ni Yan. Em suas mãos, qualquer tipo de problema simplesmente se tornaria moleza de resolver. Quando eu era mais novo, meu QI foi testado e deu 206. Questões como essa são meras ninharias. Sorriu antes de nadar para o outro lado. Vendo a aparência do quão satisfeito Ni Yan ficou com ele mesmo, Yao Yao não podia evitar de sorrir. Sério? Esse cara? Só dei um elogio e ele fica todo feliz. Vendo que eles estavam a aproximadamente 20 metros separados da aranha d'água líder, Ni Yan sinalizou para Yao Yao. Ela balançou seu cetro e carregou a habilidade Holy Smite. A magia golpeou o corpo da aranha d'água líder, dando 15 pontos de dano à sua vida. Vida, 160 avos. Do que é feito esse monstro líder? Sua defesa é na verdade muito alta. A aranha líder soltou um estranho guincho e começou a arrancar em direção a Yao Yao. Antes que a aranha líder fosse capaz de alcançar a sua localização, ela pôde carregar mais uma magia. Começou a ativar Holy Strike. Boom! Um raio de luz explodiu adiante, caindo dos céus e acertando para baixo sobre o corpo da aranha, a fazendo perder 16 de vida. Vida, 160 avos. Uma vez que Ni Yan tenha terminado de armar a besta, 3 parafusos foram atiradas em sucessão. Put, 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 todas elas acertando seu alvo. -6, -6, -6, vida 160 avos. 3 números de dano flutuaram acima da cabeça da aranha. Depois, ele continuou a rearmar a besta. Terminando o tempo de recarga do Holy Strike, Yao Yao viu que a aranha havia chegado perto de sua posição. Quase que imediatamente, ela mergulhou de novo dentro d'água. Depois de Yao Yao ter mergulhado, a aranha não tinha maneira alguma de pegar ela. A aranha estava deslizando para frente e para trás, parecendo muito irritada na superfície da água, onde Yao Yao tinha submergido. WHSH, 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 3 parafusos chegaram a seu alvo, acertando a cabeça da aranha. Vida, 160 avos. Ni Yan imediatamente atraiu a sua atenção, e a aranha arrancou em direção à sua localização. Ni Yan ansiosamente reabasteceu sua besta. Antes que ele pudesse terminar de recarregar, a aranha já havia chegado na sua frente. Ele apressadamente trocou sua besta por sua adaga. Assassinate Tio.
Ni Yan golpeou com Assassinate, esfaqueando a aranha em seu flanco, tirando 12 pontos de vida. Vida. 81/120 avos. A aranha rainha pulou para frente e o golpeou, fazendo Ni Yan perder 60 de vida. Que ataque forte. Se eu for acertado novamente, eu sem dúvidas morrerei. Ni Yan originalmente queria lutar por mais uma rodada. Contudo, quando ele estava enfrentando um perigo desse grau, ele não ousou tomar risco. No mesmo instante, ele mergulhou dentro d'água. O próximo ataque da aranha líder atingiu o ar. Levantando suas pernas afiadas e perfurantes, esfaqueou na água abaixo. Suas pernas eram similares a flechas chovendo e entrando na superfície da água. Menos 32. Um valor de dano flutuou em cima da cabeça de Ni Yan. A aranha teve sucesso em acertar com um dos ataques. Logo depois, outra perna veio perfurando em direção a Ni Yan. Ni Yan rolou rapidamente dentro d'água. A perna da aranha líder perfurou o vazio, passando perto da bochecha de Ni Yan, causando um grande golpe de bolhas a emergir. Por um tris. Só depois de Ni Yan mergulhar um pouco mais fundo, que ele finalmente deixou o alcance de ataque da aranha. Ele tinha pouco menos de 20 de vida sobrando. Na próxima vez ele não iria enfrentar a aranha de cabeça. Sacred Art. Tomando vantagem da atenção da aranha em Ni Yan, Yao Yao carregou sua magia mais poderosa, causando 27 de dano de vida à aranha. Vida. 54/120 avos. Você está bem? Yao Yao perguntou em tom preocupado. Ela viu 2 grandes valores de dano flutuando acima da cabeça de Ni Yan. Eu estou bem. Os ataques da aranha são muito fortes. De qualquer forma, não seja pega por um de seus ataques. Disse Ni Yan enquanto ainda tinha certo medo remanescente. Ele tinha subestimado a capacidade de ataque da aranha e quase morreu. Tá bom, eu entendo. Respondeu Yao Yao e continuou a brandir seu cetro. Sob um incessante bombardeamento de ataques, a atenção da aranha mudou de volta para Yao Yao. Uma vez mais, foi em direção a ela. Holy Smite. Holy Strike. 15, vida. 39/160 avos. 16, vida. 23/160 avos. Depois de Yao Yao ter terminado de usar outra rodada de magias, ela mergulhou na água novamente. A aranha, muito irritada, deslizava pela superfície da água. Ni Yan então atirou outros 3 parafusos, acertando a aranha em sua bunda. Vida. 560 avos. Depois de zigue-zaguear para frente e para trás, a vida da aranha foi gradualmente secando. Depois de Yao Yao carregar mais uma Sacred Art, a vida da aranha caiu para 0. Seu corpo flutuou acima da superfície da água, tremendo e se enrolando. O processo todo foi mais simples do que eles haviam imaginado. Vendo a aranha d'água encontrar sua morte, Ni Yan finalmente relaxou e suspirou de alívio. Depois de matar, sua barra de experiência subiu 22%. Que item dropou? Ni Yan perguntou. Venha e veja. Yao Yao pôs os 2 itens que ela havia acabado de juntar na janela de negociação. Luvas de seda fina, grau bronze. Nível requerido, nível 0. Propriedades. Defesa 2/3, magia mais 3. Peso. 1,3 lb. Restrição de uso. Mago. Pode ser usado por qualquer facção. Seda fina rara, material. Quantidade. 5. Você tem a habilidade avaliação? Perguntou Ni Yan. É racional dizer que itens que acabaram de dropar deveriam estar não identificados. Ele nunca esperaria que Yao Yao, com o nível dela sendo tão baixo, já tinha a habilidade avaliação. Yao Yao assentiu com sua cabeça e disse, correto. Eu aprendi a mais básica habilidade de avaliação. As luvas vão para você e, desde que eu precise, a seda fina rara vai para mim. Disse Ni Yan. Que diferença faz seda fina rara com uma seda fina qualquer? Eu imagino. Será que o médico Blevins irá aceitar essas sedas finas raras, ou não? HM? Então me servirei, disse Yao Yao. Felizmente, essas luvas eram justamente o que ela precisava, tendo magia mais 3 como propriedade. Para um mago, um acréscimo em magia era a melhor propriedade que ele poderia querer em uma peça de equipamento. Se fosse posto no mercado, valeria pelo menos 15 ou 16 cobres. Se fosse calculado, Ni Yan havia recebido a parte fraca do negócio. Yao Yao sentiu um pouco de remorso. Mas relembrando que Ni Yan também havia pego a habilidade Assassinate, ela se tornou menos afobada. Yao Yao colocou a seda fina rara em tua janela de negociação. Depois, ambos apertaram aceitar. Enquanto os 2 estavam conduzindo o trade, estavam ambos bem próximos um do outro. Ni Yan olhou para a bochecha de Yao Yao. Seu tom de pele estava mais saudável que nunca. Já de tão branco como porcelana, ele não conseguia encontrar nenhum defeito. O que você está olhando? Perguntou Yao Yao de uma maneira em pânico. Sendo encarada por Ni Yan, a fez emergir um vermelho profundo em suas bochechas, suavemente se espalhando por todo seu rosto. Vendo a expressão de Yao Yao avermelhar como um tomate, Ni Yan riu e nadou em direção a uma aranha d'água. Depois de uma tarde matando monstros, Ni Yan havia coletado 23 sedas finas, e Yao Yao terminado de reunir as bolsas d'água que ela precisava. Em alguns dias, minha equipe vai farmar na floresta de Triantes perto da cidade Telak.
Nós ainda temos algumas vagas. Você quer se juntar a nós? Yao Yao pretendia perguntar casualmente e de uma maneira diferente. Contudo, em seu coração, ela na verdade tinha algumas esperanças tênues e expectativas de que Ni Yan fosse aceitar. Floresta de Triantes é uma masmorra pequena de nível 3. É uma das masmorras básicas. A dificuldade para masmorras básicas é geralmente alta. O Rei Triante é bastante problemático também, um monstro elite. Se o status de um lutador defensivo não chegasse a 60, e sua vida não fosse pelo menos 220, eles basicamente não teriam chance. Quantas pessoas vocês têm? Incluindo você, nós temos 18, 2 lutadores, 2 berserkers, 2 paladinos, 2 ladrões, 3 sacerdotes, e 7 magos. Quanto de defesa e vida tem os seus lutadores? Perguntou Ni Yan. Se a equipe dela fosse especializado, não haveria problema nenhum em eles irem uma vez. Floresta de Triantes dropa bastante itens bons relacionado a ladrões. 53 de defesa, e 230 de vida. O vida deles está bom. Contudo, a defesa deles é muito baixa. Eu ainda os aconselho a não ir, disse Ni Yan enquanto sacudia a sua cabeça. Falta um pouco de status para os lutadores. Por quê? Yao Yao abriu os olhos amplamente, encarando Ni Yan em confusão. O Rei Triante tem aumento de 2% se acertar um acerto crítico. Portanto, a defesa e a vida dos lutadores devem ser altas. A habilidade heal dos sacerdotes também precisa ser alta para acompanhar. Do contrário, se ocorrer um acerto crítico e os seus lutadores forem mortos, então a sua equipe toda pode acabar sendo varrida do mapa. Apesar de que você não dropa equipamento ou níveis em uma masmorra, você ainda perde 20% de sua experiência. O que é insuportável para a maioria das pessoas. Como você sabe disso? Ni Yan sorriu fracamente, mas ele não respondeu. Apesar de que eu sinto que o que você está dizendo pode possivelmente estar correto, eles já estiveram se preparando por muitos dias. Eu não posso apenas me recusar a ir, certo? Disse Yao Yao. Apenas escute as minhas palavras. Faça os seus lutadores aumentarem suas defesas para 60 primeiro, aí vocês poderão ir. Disse Ni Yan. Se Yao Yao não ouvisse aos seus avisos e fosse agora, ela certamente irá perder 20% de sua experiência. Felizmente, 20% não eram muito. Com menos de um dia de nivelamento, ela poderia ganhar de volta. 60 de defesa. Só será possível se pegarmos outra peça de equipamento de grau bronze no mínimo. Isso será difícil, disse Yao Yao enquanto sacudia sua cabeça. Uma peça de equipamento de grau bronze era no mínimo, mas não limitada, a 5 ou 6 vezes o preço de um equipamento comum. No mínimo, custaria 3 a 4 pratas. A equipe deles definitivamente não teria esse poder financeiro. Se você pode recusar, então apenas recuse. Contudo, se seus amigos estão realmente determinados a ir, então não tem como ajudar. Em qualquer caso, são apenas 20% de experiência, nada mais. Ni Yan, é verdade o que você disse? Yao Yao franziu suas lindas sobrancelhas e perguntou com preocupação. Ni Yan acenou com sua cabeça e nadou para perto de uma aranha d'água que estava bem ao seu lado. A intuição de Yao disse a ela que palavras de Ni Yan eram credíveis. Ainda assim ela ainda estava um tanto confusa. Como Ni Yan sabia dessa informação? Poderia ser que ele já teria estado na Floresta dos Triantes antes. Mesmo se ele tivesse ido lá antes, seria impossível para ele obter uma informação precisa tão rapidamente. Terminei minha missão. Acho que já vou. Hoje foi bastante agradável. Nivelar junto com você foi bastante divertido. Ni Yan, que tal nós adicionarmos como amigos? Para que no futuro, eu possa contatar você novamente. Disse Yao Yao. Em seu coração, ela se sentiu um pouco relutante em se separar. Ni Yan era o primeiro amigo do sexo oposto que ela se sentiu feliz por estar perto. Claro, suas intenções para com ele seriam dentro dos limites de amigos e nada mais. Claro, respondeu Ni Yan, e adicionou a Yao Yao à sua lista de amigos. Eu estarei indo primeiro então. Tchau tchau, disse Yao Yao acenado a mão em despedida. A figura da costa de Yao Yao se tornou cada vez mais distante. Uma vez que Yao Yao partiu, Ni Yan se sentiu um pouco melancólico. Contudo, rapidamente ele ajustou seu humor e continuou a matar aranhas d'água. Uma depois da outra, aranhas caíram continuamente nas mãos da adaga de Ni Yan. Ele olhou para o tempo, 3 horas até que os servidores fechassem. Pururu, 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 Ni Yan recebeu uma notificação de voz. Especialista, sou eu, disse Stone via mensagem de voz. O que você quer? Ni Yan respondeu de volta. Eu tenho um amigo que quer conhecer você. Eu estive bem ocupado ultimamente. Não tenho tempo. Meu amigo disse que está disposto a pagar as 2 pratas que você queria para obter o guia para o acampamento dos xamãs caídos. A sua equipe foi morta pelas cercas de madeiras de lá? Perguntou Ni Yan. Aquela área era um obstáculo extremamente difícil. Como você sabia? Perguntou Stone surpreso. Ni Yan havia adivinhado corretamente. Ele se tornou mais certo? Ni Yan definitivamente havia completado o acampamento dos xamãs caídos no passado. Claro, eu sei. Vocês querem o guia para o acampamento dos xamãs caídos? Tudo bem. Primeiro enviem o dinheiro para o meu armazenamento pessoal.
O armazenamento pessoal era o mesmo que uma conta. Jogadores mesmos tinham acesso livre ao seu armazenamento pessoal. Eles eram permitidos a enviar dinheiro e itens para o armazenamento de outros jogadores. Mas eles não eram permitidos pegar nada. Isso, eu tenho que perguntar primeiro, disse Stone. Era evidente que não era ele tomando as decisões. Depois de um momento, ele enviou outra mensagem de voz a Ni Yan. Meu amigo disse que vamos enviar uma prata como pagamento adiantado. Se o seu guia for verdadeiramente efetivo, aí nós enviaremos a outra metade do pagamento. Ni Yan pensou por um momento e disse: tudo bem, pode ser. Devido a Ni Yan ter acertado várias vezes no que ele havia falado, o outro jogador estava disposto a fazer essa troca. Contudo, pagando primeiro, eles estavam tomando um grande risco. Se por um acaso Ni Yan fosse na verdade um vigarista, seria o mesmo que dessem a descarga no vaso sanitário. Assim, eles preferiam enviar a primeira metade como um pré-pagamento. Sistema. O jogador Flying Stone depositou uma prata em seu armazenamento pessoal. O dinheiro, eu já enviei. Stone mandou uma mensagem novamente. Ele estava um pouco nervoso. Se Ni Yan realmente fosse um vigarista, então a prata deles teria sido completamente desperdiçada. O primeiro obstáculo que você enfrentará será as cercas de madeira. Existem 7 xamãs caídos naquela área. Não envie seus guerreiros. No nível 5 ou inferior, eles serão completamente incapazes de resistir à saraivada dos xamãs caídos atacando juntos. Ao invés, envie seu ladrão sobre o salgueiro fora da cerca e o deixe lá. Diga para ele usar o seu arco ou besta para atirar nos xamãs caídos à esquerda. Lembre-se cuidadosamente. Não pode haver nenhum erro nos tiros. Apenas então você será capaz de atrair para fora os 3 xamãs caídos e então matar eles. Depois de se livrar deles, os últimos 4 serão muito mais fáceis de lidar. A segunda localização importante é ao lado do altar. Tem um xamã sacerdote caído naquela localização. Quando o enfrentar, se você não for cuidadoso o suficiente, você acabará atraindo o xamã caído líder também. Uma vez a cada 5 minutos, o xamã sacerdote caído irá começar a andar por aí. Espere até que ele passe do altar até ele chegar próximo ao obelisco. Então, faça o seu lutador o atrair por pelo menos 5 metros de distância, onde você possa cercar e matá-lo. Depois, você será capaz de matar o xamã caído líder. Se você tiver algum problema, apenas me mande uma mensagem, disse Ni Yan. De qualquer maneira, era apenas uma masmorra pequena. A qualquer momento, alguém iria fazer uma equipe. Então foi até bom que ele conseguiu trocar alguma informação por um pouco de dinheiro. Além do mais, eram 2 pratas. Isso é tudo? Perguntou Stone em transe. Isso é tudo. Apenas um pouco de informação valia 2 pratas. Ni Yan tinha ganhado esse dinheiro um pouquinho fácil demais. Contudo, esse método para conseguir passar os obstáculos foi o resumo da experiência de incontáveis jogadores. Era realmente necessário uma equipe com um pouco de habilidade para passar por essa masmorra por pelo menos várias vezes até que eles pudessem conseguir um bom sincronismo. Nessa perspectiva, possivelmente o guia não foi tão caro depois de tudo.